No mundo do automobilismo, aqui é competição pura, a gente está brigando por milésimos de segundo. Para mim, uma dica de ouro para quem quer trabalhar com automobilismo, você entender que você nunca sabe de tudo. Sempre se colocar numa condição de aprendiz. Para qualquer mulher que quiser trabalhar com automobilismo, o meu conselho é: se é isso que você quer, se você tem certeza, corre atrás, porque nada é impossível. Salve, galera, tudo bem? Kimura aqui. Hoje é um Projecast extremamente especial. É com uma pessoa que é uma referência no automobilismo. Vou falar só algumas coisas aqui do currículo dela, tá? Ela é a primeira engenheira na Stock Car e no automobilismo brasileiro. Ela é comissária da Fórmula 1. Ela é engenheira na Copa Truck e também é mentora de várias iniciativas femininas, como o Girls on Track. Raquel Ló, que prazer te receber aqui no Projecast. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Kimura, pelo convite. Você sabe que eu sou muito fã, não só de você, mas da Projetax. E quando eu vi o Projecast, também adorei saber que vocês estavam com uma nova iniciativa. Uma honra ser convidada. Tá, que prazer. Olha só, como eu falei aqui, engenheira na Stock Car, você é engenheira na Truck, Fórmula 1, isso tudo são coisas que a gente vê no seu LinkedIn. Mas quem é de fato a Raquel quando a gente não está lendo o seu currículo? Olha, é até difícil responder isso e fazer a separação do meu currículo, porque depois que eu descobri o automobilismo, realmente eu vivo isso. É uma coisa que me dá uma alegria, um prazer imenso. Não é só o meu emprego, é muito parte da minha essência. E nos últimos anos, à frente de todas essas iniciativas para trazer mais mulheres para o automobilismo, aí que eu comecei a me enxergar mais ainda. Mas a Raquel também, fora das pistas, hoje em dia, também é mãe. Eu tenho um hobby que eu sou apaixonada, mas que eu aterrorizo todo mundo por causa do meu acidente, que é o hipismo. Eu sou apaixonada por cavalo e eu amo saltar. Mas depois do meu último pequeno acidente, o pessoal ficou meio cabreiro com o meu hobby. Mas a Raquel fora das pistas é isso. Mãe e cavalos. E bichos em geral. Sou apaixonada por animais. Ah, que coisa legal. E como é que começou toda a história da Raquel com o automobilismo? Assim, porque a gente fala de engenheiro, normalmente a gente pensa no lado mais corporativo, né? Que eu acredito também que seja um lado que seja financeiramente atraente. Mas como é que veio a Raquel, engenheira, para o automobilismo? Nossa, essa história ela é tão engraçada, porque eu também, quando eu estava crescendo, eu sempre me vi no meio corporativo. Eu achava lindo, mulheres todas vestindo aqueles terninhos, trabalhando em escritório. Eu falava, gente, um dia eu vou trabalhar num escritório assim. E quando eu fui escolher a profissão, primeiro eu já tive uma dificuldade imensa. Meu pai era engenheiro, eu não sabia o que escolher, né? Você está no terceiro grau ali, indo fazer um vestibular, e fala, o que eu vou ser? Eu não sei. Eu era boa em matemática, eu não era muito boa em humanas. Eu falei, gente, acho que vai ser para a área de exatas. Meu pai era engenheiro. Eu saí botando uma engenharia de cada tipo no vestibular, para ver para que eu ia passar. Completamente desavisada. Passei para mecânica na UF, e aí eu fui pesquisar. Era uma das melhores engenharias mecânicas do Brasil. Eu falei, pronto, vou para a melhor engenharia mecânica do Brasil. Nem sabia o que era engenharia mecânica. Chego eu na universidade, primeiro semestre, 60 alunos novos, 4 mulheres. Eu já achei estranho, né? Porque, gente, tem uma coisa então errada já começou, aqui, a partir da faculdade já... Já começar ali, já descobri um meio, assim, diferente. E aí o pessoal falou, não, é assim mesmo, na mecânica tem pouca mulher. E, de fato, das 4 que entraram, 2 abandonaram e só eu e mais uma formamos. E dentro da universidade, que, aliás, eu tive uma dificuldade imensa, porque engenharia é muito difícil, eu não tive facilidade. Eu que sempre fui boa aluna, como todo bom estudante de engenharia, levei bomba em cálculo, né? Óbvio que foi o primeiro semestre, eu já tiquei isso da minha lista e fiquei horrorizada. Eu cheguei a trancar por 1 ano, porque eu achei que eu não ia conseguir. Mas eu resolvi dar uma segunda chance, até porque foi tão difícil passar no vestibular para uma federal. Eu falei, gente, eu não vou abrir mão dessa vaga fácil assim. E aí eu descobri os projetos de extensão. Eu descobri o projeto Bajasai, onde os alunos de engenharia construíam, né, eles projetavam, construíam com as próprias mãos e pilotavam um protótipo off-road. Cara, que legal. Foi muito bacana. E eu fui chamada, olha como é que eu entrei, porque era exclusivo dos meninos, exclusivo da engenharia mecânica.
E eu entrei porque eu fui reconectar com meus colegas que tinham entrado comigo. Eles estavam numa reunião, eles pediram para eu encontrar eles no laboratório de mobilidade. Eu cheguei no meio de uma reunião, estava todo mundo em volta do carro, assim. E aí, quando eu entrei, todo mundo olhava para o carro, olhava para mim, olhava para o carro, se olharam e me convidaram para ser piloto de teste do Baja. Pô, então começou meio que desenvolvendo, mas também já teve uma parte na pilotagem também. Já entrei como piloto. E sabe por que eles me chamaram? Isso eu não sabia não, hein, Raquel? Porque eu era 20 quilos mais leve que o homem mais leve da equipe. Ah, também tem um motivo também. Tirou 20 quilos do conjunto carro-piloto sem fazer nada. E assim, esse foi o motivo pelo qual eu entrei. Duvido que se eu tivesse conhecido por achar, nossa, posso participar? Eu acho muito difícil que eles teriam me acolhido, mas viram ali uma chance. E você abraçou, né? Total. Eu fui, porque eu achei bonitinho, parecia um kart cross, sabe? Um mini bugre. O carrinho era bem bonitinho. Eu falei, tá, venho fazer um teste. E aí, no primeiro dia que eu sentei e acelerei, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. E olha que o Baja, ele tem um motorzinho de cortador de grama, de 10 HP, não anda nada. Mas eu sentei naquele negócio, eu acelerei e eu falei, gente, eu quero viver disso. Cara, que legal. E realmente nunca trabalhei com nada depois daquele momento que não fosse automobilismo. Eu tracei uma reta e fui. Não, e que reta você traçou também, né? Tem que falar. Sim. Mas, Raquel, assim, vendo esse começo que você falou, né? E é importante frisar que eram 4 alunas para 60. É uma porcentagem... Muito pequena. Muito pequena. E ainda é assim com as mulheres no automobilismo? Nossa, com as mulheres no automobilismo, eu diria que é pior, né? Porque os nossos números, eles têm baixíssima representatividade na maioria das áreas. O cenário já mudou, mas ainda é muito pequeno. Nos registros da CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, hoje apenas 4% das carteiras de pilotos profissionais são de mulheres. E quando vem para a minha área, engenheiras e mecânicas, nós somos menos de 1% da força de trabalho. Ainda somos muito poucas. Mas, pelo menos hoje, nós somos várias. Eu fico muito feliz de hoje poder dizer que cabem... Antes eu falava assim, posso contar nos dedos de uma mão as mulheres que eu conheço no automobilismo. E hoje já passam das Sim. 2 mãos. Eu fico muito feliz de estar podendo viver isso. Não, eu acho que isso também que você falou que hoje está aumentando vem muito do projeto que você... eu não sei se você criou esse projeto ou se você simplesmente levou à frente, mas o Girls on Track é um projeto seu. O Girls on Track ele é um projeto da FIA, do braço da FIA Women, que foi criado lá em 2009. Olha quanto tempo tem. Só que levou no mínimo 10 anos para esse projeto ganhar tração e confiabilidade. E em 2023, a CBA criou a Comissão Feminina de Automobilismo. E aí eu fui convidada para fazer parte dessa comissão. E a gente ganhou o direito, por a gente ser um clube membro da FIA, de usar o selo FIA Girls on Track nos nossos projetos. E aí a gente teve a liberdade de criar esses projetos no Brasil. E a gente se dividiu, né? A comissão, ela começou com 3 membros, né? A Bia Figueiredo, que é uma pilota, é a maior piloto brasileira em atividade. Sim, referência também, né? Referência. E a Bruna Frazão, que é uma produtora de eventos, também muito conhecida no mundo automobilístico, já trabalhou praticamente em todas as categorias de automobilismo brasileiro, e eu na área de engenharia. E cada uma tinha o seu projeto, né? A Bia com a seletiva de kart, que era voltado para pilotos, a Bruna com os projetos de experiência, e o meu era focado em engenheiras e mecânicas, que começou chamando engenheiras e mecânicas, e esse ano a gente mudou para estágio motorsport, porque eu quis abrir para todas as mulheres e não só as mulheres da área técnica, porque eu fico imaginando que elas, assim como a gente da área técnica, também sofrem dificuldade de conseguir aquela abertura para se inserir nesse meio que ainda é extremamente masculino. Não, com certeza, né? E vendo assim, hoje eu também estou presente na Stock Car, né? Filmando, todas as etapas praticamente que eu participo, eu vejo várias pessoas com coletezinho sendo seguidas por você. Os olhos delas brilham quando falam de você. Então, quando eu vejo uma mulher assim forte igual você, a dúvida não, mas a pergunta que eu me faço sempre é: você pensava em ser essa referência que você é hoje? Você traçou isso, assim, eu quero ser uma referência para as mulheres, eu quero que elas olhem para mim e sigam o caminho também? Ou isso foi acontecendo naturalmente? Porque, de fato, eu acho que você concorda que você é uma referência para elas.
Então, assim, isso aconteceu naturalmente ou você realmente traçou assim, não, eu desejo isso, eu quero ser uma pessoa que vai abrir o caminho para outras chegarem também? Eu digo que eu tive uma virada de chave. Quando eu comecei e eu descobri que eu fui a primeira, né, todo aquele choque. Primeiro que eu já tinha sofrido isso na universidade. Quando eu entrei no projeto estudantil, eu fui a primeira mulher integrante de uma equipe de competição estudantil no Brasil, como pilota. Então, foi assim, um frisson. Eu dava entrevista, aquilo ali virou notícia em rede nacional. Uma menina pilotando na competição estudantil. Virei capitã da equipe, fui a primeira mulher capitã. Não tinha mulheres nas equipes. Caramba. E aí, esse caminho foi se abrindo. E aí, quando eu entrei na Stock Car, aconteceu de novo. Foi aquela coisa, nossa, tem uma mulher na Stock Car. E é uma engenheira. Porque todo mundo achava que eu era do marketing. Todo mundo vinha me pedir boné. E eu falo, gente, eu não tenho boné. Como que você não tem boné? Não tenho boné, não sei. O que você faz aqui? Eu falei, eu sou engenheira de dados do carro. E aí o pessoal ficava chocado. Mas pode isso? Pode. Mas pode isso, é ótimo, Pode. né? Se eu tivesse ganhado R$1 para cada vez que eu ouvia essa pergunta, eu estava bem rica. Caraca. E eu tinha que explicar às pessoas que podia, que não tinha nenhuma restrição de gênero para atuar no automobilismo. Nem como piloto, né? Apesar de ter pouquíssimas mulheres no grid até hoje. E aí, o que eu pensava naquela época? Eu estava muito focada em sobreviver. Eu falava, gente, eu não posso errar. Porque para cada uma pessoa me apoiando, tem 10 querendo me derrubar. Sim. O sentimento era esse, das pessoas olhando e falando, aqui não é o seu lugar. Mas muitas me acolheram também. Então, eu tinha uma pressão muito grande. Falava, gente, preciso sobreviver. E se eu sobreviver, as mulheres vão ver que é possível. Eu achava que bastava eu existir para que elas se sentissem representadas ou se inspirassem e quisessem trilhar o mesmo caminho. E aí, na pandemia, quando a gente teve aquele tempo aquela pausa para reflexão forçada, sim, de meses em casa, eu comecei a ser muito procurada pelas equipes de competição estudantil, por empresas, por indivíduos, me pedindo para dar palestras motivacionais sobre como é trabalhar em ambientes extremamente masculinos, porque as mulheres desses ambientes estavam entrando em depressão, estavam abandonando, e aí eu comecei a dar palestras na pandemia e engajar com diversos grupos. E aí eu comecei a escutar a história dessas mulheres, né? Eu contava a minha trajetória e aí e sempre tinha uma troca no final, né? De eu perguntar como foi para você trabalhar num ambiente masculino, falando com as estudantes de engenharia, descobrindo que tinham várias que queriam trabalhar com automobilismo, mas não sabiam o caminho ou não recebiam oportunidade. E eu já tinha um projeto de acolhimento estudantil, onde eu trazia os estudantes para perto do automobilismo, só que só vinham os homens. E aí eu fui descobrir que só vinham os homens porque eles não deixavam elas virem, porque a quantidade de pessoas eram limitadas. E, nossa, aquilo foi me dando, sabe, uma revolta tão grande, e aí deu aquele estalo. Eu falei assim, gente, não basta eu existir. Eu tenho que pegar tudo que eu construí até agora, tudo que eu ganhei de autonomia, autoridade, poder, e abrir a porta. Porque está faltando alguém abrir a porta. Do mesmo jeito que caiu no meu colo uma porta aberta, eu preciso fazer isso acontecer para outras mulheres. E aí, quando a gente voltou da pandemia de portas abertas, eu falei, só vou fazer projeto para mulheres. Aí que surgiu a parceria com o Girls Like Racing, aí coincidiu com a criação da Comissão Feminina de Automobilismo. Em 2023, eu criei a imersão para mulheres no motorsport. E aí eu falei assim, tá vendo, não basta só existir. Eu preciso ir para a linha de frente, ir lá para liderar esse projeto e o pessoal ver que aquilo é sério e dar oportunidade. E, graças a Deus, eu estou podendo ver essa diferença e já colher frutos com certeza, com tão pouco tempo. Hoje, eu acho que o grid na Stock Car ainda não tem uma mulher piloto, né? Espero que por pouco tempo. Sim, estamos quase. Mas No mundo do automobilismo, aqui é competição pura. A gente está brigando por milésimos de segundos. Ninguém vai segurar uma pessoa que não faz o time crescer, que não faz o time andar mais rápido. Então, eu falo, gente, você vai ficar pela sua competência. Então, corre atrás que vai vir. Agora, tem um processo natural de amadurecimento. Eu apanhei muito, principalmente na universidade, porque o ambiente na escola de engenharia mecânica já não era um ambiente acolhedor para mulheres, né? Eles não queriam a gente lá, né? Eu estava com professores de uma geração completamente diferente, sim, da minha, que falavam abertamente, seu lugar não é aqui, por que você está aqui? E
Então, você vai lidando com isso e você vai amadurecendo. Você vai aprendendo a escolher as suas batalhas. Você vai aprendendo a se armar. Os seus escudos, eles são diferentes, né? Cada ambiente exige um tipo de armadura. E isso, infelizmente, é só na prática. Óbvio que você conversa com as pessoas, você vai absorvendo, mas tem um processo de vivência que é essencial. E as mulheres, elas têm que aprender isso bem mais cedo. Porque quando... Né, é aquele famoso meme, né? A mulher estoura, ela é histérica. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas reações. Eu precisei amadurecer muito esse Às vezes o homem processo. tem uma mesma reação, mas se você tiver, né? É diferente. Sim. São 2 pesos e 2 medidas para absolutamente tudo. O homem, ele erra a porta de entrada é a engenharia de dados. São os analistas de dados, é o meio mais rápido, mais fácil de entrar na área técnica da engenharia. Sim. É isso, aí o homem errou, ele está aprendendo. A mulher errou, tá vendo? Não é para ela estar aí, não sabe, não nasceu para isso, já vai todo para um caminho errado. E eu confesso que hoje um dos motivos que mais me inspira a me desenvolver e a me preparar para dar esse discurso com propriedade, com maturidade, com calma, é a minha filha. Eu não consigo nem falar sobre o assunto sem me emocionar, porque eu falo isso, gente, quando eu descobri que eu ia ser mãe de menina, eu falei, nossa, foi mais um incentivo. Eu falei assim, agora eu quero ser um agente de transformação, porque se ela quiser escolher esse caminho, eu quero que o caminho dela seja bem menos duro. Difícil vai ser e tem que ser, porque a gente só cresce na adversidade. Eu também acredito nisso. Né? Mas que ela tenha que quebrar menos paredes e levar menos porrada do que eu. Então, isso é um grande motivação para mim, sabe? Eu quero deixar um mundo melhor para ela. Eu quero dar o exemplo para ela e que ela cresça desde esse primeiro momento, dessa primeira infância, entendendo que ela pode ser o que ela quiser. E puxando esse gancho da Alice, né? Me conta como é que é o paralelo de engenheira no motorsport e mãe. Olha... Eu vi uma vez, desculpa te interromper, eu vi uma vez você falar pra mim que o mais difícil de tudo é ser mãe. Eu escutei você falar essa frase uma vez. Sim. E isso ficou na minha... E eu olho aqueles carros e tudo que você tem que fazer, você falou a briga de milésimos de segundo e tal, eu falo, cara, e o mais difícil é ser mãe. Então me conta, assim, como que é esse paralelo? Qual é a magia que você tem que fazer, ou então a performance miraculosa para poder levar esse mundo, né, que a gente sabe que é muito corrido. A gente estava até conversando um pouquinho fora do ar, da loucura que a gente vive e ainda assim sendo uma mãe presente. Sim. Olha, é o desafio da vida. Quando eu falei isso, e essa declaração ela é muito real. Deixou a engenharia e o automobilismo no chinelo a função de criar um ser humano. Porque são coisas que você não nasce preparado, você também está aprendendo. Então, de novo, nessa fase da minha vida, eu me vi começando do zero de novo, né? Aprendendo a como criar um ser humano, como encaixar a maternidade junto com um trabalho que demanda tanto, porque o automobilismo ele demanda muito da pessoa. Nós viajamos muito, nós passamos muito tempo na oficina. E fazer isso tudo encaixar, desde a gestação, foi assim, eu tive que dar um salto quântico de organização e planejamento. Primeiro, até para ela nascer, eu falei pro meu marido, eu falei, olha, a gente tem uma janela que eu não vou parar no meio da temporada. Se não engravidar em julho, é só em julho do ano que vem. Dito e feito, ele acertou a janela. Eu cheguei na última corrida do ano com 5 meses, então eu ainda podia pegar avião, foi tudo planejado. Um barrigão, já todo mundo desesperado, quando me viam correndo, não corre! Eu falo, gente, tá tudo bem. Ela nasceu em março, e aí realmente era uma temporada que era para eu ficar off, né? Só que eu não me aguentei, né? Tirei minha licença maternidade, aí voltei pro escritório, tinha uma pessoa me substituindo na pista, e eu assim... Ai, eu quero voltar. Eu quero voltar. E a equipe, minha sorte é que a equipe também estava sentindo muito a minha falta, né? Porque eu era uma funcionária fixa, estava todo mundo acostumado com o meu sistema já há anos, né? Os próprios pilotos falando quando a Raquel vai voltar. E eu lembro que naquele ano eu consegui fazer 2 corridas ainda. E foi um ano muito importante para mim, porque foi o ano que a Bia Figueiredo foi correr na Stock Car.
Cara, que legal. E aí eu falei, gente, Eu ela quero tá tá correndo na presente. minha equipe e eu não tô lá, não tô acreditando nisso. E aí eu consegui fazer 2 corridas com ela. E eu lembro que quando eu voltei pra pista, a Alice não tinha 1 ano ainda, né? Ela nasceu em março, eu voltei, sei lá, em outubro. E eu lembro que quando eu voltei, as pessoas, eu me sentia no meu primeiro ano de novo. As pessoas, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, voltei, vim trabalhar. Cadê sua filha? Gente, tá em casa. Com quem? Com quem, né? Com o pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Tem um batalhão, tem uma vila lá cuidando dela. E eu falei assim, nossa, gente, eu me senti assim muito julgada pela sociedade. E eu falei, cara, alguma hora eu tinha que voltar. E assim, é muito planejamento. Hoje, eu brinco que a gente está numa era de ouro de tecnologia, né? Você faz videochamada, Sim. você tem WhatsApp, você está conectado o tempo inteiro, né? Você tem câmera que você pode ver. Tem um parceiro que, desde o início lá, sabia, né, o que era estar com uma pessoa que trabalha com automobilismo. Então, sempre me deu esse apoio. Mas, de novo, é organização. Eu ia para as corridas, eu deixava as papinhas lá organizadas, etiquetadas. Não é fácil, né, Raquel? Não é fácil. Já cheguei de corrida meia-noite e comecei a pintar Flamingo de papelão, porque era para o projeto da escola para o dia seguinte. Tô sempre falando com ela, olhando o calendário de prova, conversando bastante. Ela conhece um pouco do meu mundo, porque, inevitavelmente, eu passo muito tempo na oficina. Ela também tem que ir para a oficina. Então, ela já conhece bastante. Eu acho legal ela ver o tipo de trabalho e ver a naturalidade que é ter mulheres trabalhando com isso. Sim. Então, isso acho que ela ela já tá cria uma absorvendo. referência desde cedo, né? Já cria uma referência desde cedo. Então, de novo, não é fácil, mas eu falo para a mulherada, não é impossível. É mais difícil, com certeza, mas não é impossível, né? Exatamente. Quando você falou do automobilismo, você falou muito sobre o mundo competitivo que é, né? A briga por milésimos de segundo, de tudo isso. E no mundo competitivo, eu acho que a gente traz muito para performance, né? Que eu gosto muito de falar sobre performance. Agora, uma dica, fugindo um pouco do lado feminino, né? Mas uma dica mais para quem quer performar melhor, assim. O que você faz, assim, que você acha que seja diferente ou que você acha que seja necessário para ter uma performance a ponto das pessoas olharem para você e falarem, cadê a Raquel? Cadê quando que ela volta? Qual é uma dica de performance que você tem, assim, que você acha essencial e que talvez você não veja em outras pessoas, em outros lugares, assim? Para mim, uma dica de ouro para quem quer trabalhar com automobilismo é você entender que você nunca sabe de tudo. É você sempre se colocar numa condição de aprendiz. O mundo muda todo dia. Então, todo dia tem upgrade tecnológico, todo dia tem uma coisa nova, todo dia descobrem uma coisa nova. Então, a gente nunca pode estacionar. A gente nunca pode estar feliz com o que a gente sabe até o momento. Para mim, o segredo é você não perder a sede de aprender. É você estar sempre achando o tempo que fica corrido, né? Sim. Falando para você. Hoje eu faço mais uma categoria, hoje eu tenho minha filha, tenho casa, tenho cachorro. Tudo isso dá trabalho. É muito fácil para mim virar para você e falar, não tem tempo para fazer. A gente tem que ter o tempo para fazer. É achar o tempo para você continuar investindo em você mesmo. Não é porque eu já me formei em engenharia mecânica que eu tenho que estagnar na vida. Eu tenho que continuar procurando cursos de especialização, eu tenho que procurar descobrindo o que está na vanguarda da tecnologia. É por isso que eu faço esses trabalhos voluntários nas competições internacionais. Para mim é incrível estar ali na meca do automobilismo brasileiro, Sim. conversando com profissionais de outras categorias, vendo novas ferramentas, vendo novos produtos. Tudo aquilo, para mim, faz parte de aprendizado e investimento. Então, para mim, o segredo é isso. Nunca acha que você sabe tudo. Me formei em engenharia, eu sei. Não, você não sabe. É um mundo muito de network também, né, Raquel? Total, de conhecer as pessoas, de tratar todo mundo bem. É muito fácil você, no grid, conhecer pessoas de A a Z e você não tem noção quem são aquelas pessoas. E às vezes você está conversando com uma pessoa que você acha, é uma pessoa simples, e de repente aquele é um cara que Sim, tem muita eu condição passei muito por isso também. Exato, você nunca sabe com quem você está falando. Então, nunca chegar com esse preconceito. É dar atenção para todo mundo, é ser gentil com todo mundo. Que é uma regra da vida, né? É uma regra da vida. Mesmo que seja uma pessoa que é só um fã. Né? Eu fico muito chateada quando chega uma pessoa ali que você vê claramente é um fã, gosta de automobilismo, e ninguém quer dar atenção porque a gente está na correria ali. Que também acontece, né? Às vezes você está numa loucura, Acontece, mas tipo...
Acha em 5 minutos, dá um sorriso, né? Um sorriso muda, né, também, né? Um sorriso muda. Não, e isso, assim, você foi uma das pessoas primeiras que me receberam no automobilismo, né? Eu sempre falo isso. Eu tenho até uma história muito engraçada para contar, né? Quando eu comecei a gravar, eu sou daqui de Petrópolis, né? Mesma cidade aqui da Mateis, de tudo, né? Eu bati na porta lá, falei com o Bernardo, e assim, meio que, pô, acho que não, tu nunca gravou nada, tal, assim, não levaram muito a sério minha identidade. Aí eu comecei a trilhar o caminho, fui para São Paulo. Quando eu estava lá em São Paulo já gravando, eu consegui as oportunidades para gravar também dentro da Stock. Então, assim, a gente vê muito isso também, né? Não, claro, não estou falando da Mateis em si, mas estou falando de... Às vezes a gente tem que trilhar o nosso caminho, você falou isso total, né? De trilhar o nosso caminho, mostrar que a gente tem o nosso valor, e aí sim a gente vai ser bem recebido. E aí nessa hora você tem que ter humildade, cara, que maneiro, consegui. Não é para ficar, às vezes, revoltadinho ou algo assim, né? Mas pensando nisso, assim, se para mim foi difícil, eu imagino para uma mulher, né? Que, além de tudo, ainda tem a parte do preconceito. Então, você, com certeza, tem que batalhar várias batalhas a mais do que eu, por exemplo, se fosse entrar nesse mesmo meio que você faz, né? Que é a parte da mecânica. Olhando isso, assim, vendo que você, hoje, é uma comissária também da Fórmula 1, eu sempre vejo você lá, às vezes, na televisão, dando uma entrevista, e eu, me encho de orgulho. Assim, o que você, olhando para trás, o que você vê, assim, cara? Qual foi o momento que você sentiu de verdade que, assim, virei a chave, agora eu acho que eu conquistei. Eu, pelo menos agora, sou isso que eu queria ser, entendeu? Qual foi o momento que você olhou e via, assim, a chave agora virou de verdade? Ai, nossa, foram tantos momentos, né? Mas para mim, acho que um ano inspirador de virada de chave foi em 2022. Eu pude ter uma experiência que para mim foi tão incrível, é inspiração, eu não sei resumir, eu não sei explicar como aquilo me transformou. Parecia que estava faltando um combustível extra, eu já estava determinada, eu já tinha feito a parceria lá com Girls Like Racing, eu já estava trilhando, eu estava no comecinho da estrada. E aí aquela experiência me deu um combustível, sabe? Eu senti que eu apertei o botão do push, eu me achei. Que foi um intercâmbio de experiência que a FIA Women promoveu. Um belo dia eu recebi um link falando assim, Raquel, divulga lá no Girls Like Racing essa experiência, é para oficiais de competição, para trabalhar no GP de Singapura de Fórmula 1. Aí eu falei, olha, eu vou até jogar no Girls Like Racing, mas eu acho difícil, porque é para oficiais de competição, eu preciso achar mulheres que trabalham nas competições. Aí eu falei, eu trabalho numa competição, eu trabalho lá na comissão técnica da Fórmula 1. Aí eu, CBA, se eu me inscrever, vocês me apoiam? Porque precisava do apoio da federação. Não, pode se inscrever. Eu falei, vou avisar todas as mulheres que eu conheço que trabalham em organizações de competição e vou falar para todo mundo se inscrever. E aí falei para todo mundo que eu conhecia, que era comissário, que era bandeirinha, eu falei, se inscreve. É para oficial de competição, somos nós. E assim, a gente se inscreveu, óbvio, sem muita pretensão, né? Era tudo bancado, passagem, hospedagem. E iam selecionaram 24 mulheres do mundo todo. Tinham anunciado que iam selecionar 20, mas selecionaram 24 do mundo inteiro. E aí ficou, vamos se inscrever, né? Vai que, né? E aí eu lembro que um belo dia eu recebi esse e-mail, fui selecionada, eu falei, gente, eu não acreditei. Eu fiquei tão feliz de terem selecionado alguém do Brasil, e eu falei, nossa, eu vou lá representar o Brasil em Singapura. E foi tão especial, porque eu não sei se eles analisaram os currículos e viram essas pessoas com currículos diferenciados, que já tinham essa pegada de fazer alguma coisa na inclusão e diversidade. Então, as representantes do mundo inteiro eram mulheres muito especiais. Eu falo com elas até hoje. Então, aquela troca, né, da gente vivendo aquela experiência no GP de Singapura juntas, foi muito bacana. E aí eu voltei de lá, falando, gente, venci na vida. Fui selecionada, foram 300 mulheres inscritas, então, para mim, todo mundo, nossa, você foi selecionada em 300. E eu falei, achei esse número baixo. Se fosse uma experiência para homens e mulheres, não iam ser 300, iam ser 3.000. Mas fiquei muito feliz de ter podido representar lá e ter vivido, porque realmente foi uma experiência incrível. Conheci muita gente importante, muita gente inspiradora. E eu voltei de lá com um combustível que ninguém me segurou. Cara, que legal. E de fato, né? A gente vê você assim, Raquel, e a importância que você tem é um negócio muito diferente, né? Eu brinco muito com isso, né? A gente tem
um diamante do nosso lado, né, cara? E ver, assim, tudo que você representa de verdade cara, é fenomenal. Eu tenho que te fazer uma pergunta, né? Porque uma das suas mentoradas, uma das suas divas do Girls on Track é a Vitória, que hoje trabalha comigo na Projetax, na agência Projetax, e ela é um fenômeno. Eu sou muito grato a você também. E ela me mandou uma pergunta que eu vou até ler aqui para você. Porque ela falou, se a Raquel vai, eu não vou estar presente, você tem que fazer uma pergunta para ela. E a pergunta para ela foi, quais têm sido os principais desafios para ampliar a inclusão feminina no automobilismo? E o que ainda precisa para avançarmos mais? Para mim tem sido gratificante ver que os desafios estão sendo menores do que eu imaginava. Porque as portas estão se abrindo cada vez mais. O desafio para eu dar o próximo passo, né, porque o primeiro passo a gente conseguiu, a gente estabeleceu uma comissão, a gente conseguiu o patrocínio, tudo dando certo, o nosso trabalho continuando, a gente vai continuar conseguindo patrocínio para manter os projetos operacionais. E aí, o que falta para finalizar, para continuar? O que é o desafio real? É a gente conseguir encaixar as mulheres que, de fato, querem transformar a sua vida para viver de automobilismo, porque não é fácil, não é uma escolha fácil, não é uma escolha para todos. E os ambientes mudarem, né, o seu modus operandi e abrirem mais portas, darem mais oportunidades. Alguns estão dando, as coisas estão mudando, tanto que a gente já tem uma lista com mais de 20 mulheres que conseguiram se inserir no automobilismo. Sim. Mas ainda falta uma conversão maior, uma continuidade maior, uma fluência maior. Eu não consigo dar o próximo passo além de dar aquela experiência inspiradora. Porque eu sinto as meninas saírem de um fim de semana de estágio de motorsport como eu saí de Singapura. Eu sinto elas assim... Cheia de energia, cheia de energia, cheia de gás, indo atrás de oportunidades. E elas vão, batem em muitas portas, elas vão, trocam mão de obra por experiência, elas conseguem isso. Elas só não conseguem a finalização, que é aquele próximo passo, que é a contratação, que é a estabilidade. Muitas vezes é por falta também de oportunidade, né? De oportunidade, do ambiente, das pessoas dentro da equipe comprarem a ideia e quererem que isso dê certo também. As pessoas têm que querer fazer dar certo. E essa questão que eu brinco, que eu falo que é até geográfica. Eu falo para todo mundo que trabalha com automobilismo, as equipes, elas são sempre no interior. Dificilmente a mão de obra vai estar ali. Você vai sair da sua zona de conforto. Eu falo para as meninas do Norte e do Nordeste, vocês são praticamente uma seleção automática, eu vou sempre chamar vocês, mas entendam que o trabalho está aqui. E se é isso que vocês querem mesmo, a menos que vocês vão abrir a equipe de vocês no Norte ou no Nordeste, vocês têm que vir para cá. E aí tem toda essa questão da pessoa ter a coragem. Muito regional também, né? Muito regional. E muitas têm. O que já tem de mulher que veio para o Sudeste, que está morando no Rio ou em São Paulo, é uma quantidade bem expressiva. E isso é muito bacana. E aí só falta esse próximo passo aí de converter e a gente conseguir essas vagas assim. Hoje os projetos são patrocinados. Sim. Então, assim, isso já é muito importante, né? Nossa, faz toda a diferença. E vocês ainda captam mais patrocínios, procuram mais patrocínios, ou isso já vem naturalmente, já tem tudo... Olha, quando começou... no primeiro ano da comissão feminina, a gente, por ser um clube FIA, a gente se inscreveu para concorrer a uma bolsa da FIA, que chama FIA Sports Grants. É um programa que a FIA dá uma bolsa para vários países em desenvolvimento promoverem esses projetos. E nós ganhamos essa bolsa em 2023, novamente em 2024, e por um luxo, conseguimos novamente em 2025, mas nós agora estamos certas de que dificilmente a gente vai estender, porque a gente entende que tem outros clubes, outros países que também precisam dessa bolsa. Nesses anos todos, a gente conseguiu algumas parcerias, por exemplo, no FIA Girls on Track da Fórmula 1, a gente tem uma parceria com a Mercedes Carros e Vans do Brasil. Desde 2024, a gente tem o patrocínio da Porto, que é uma empresa grande. Sim. E renovou. A Porto continua patrocinando a gente em 2025 e a gente espera patrocinar em 2026. Estamos sempre prospectando, fazendo reunião com grandes marcas, grandes empresas, buscando novas parcerias
para a gente continuar mantendo o projeto vivo. E se uma empresa quiser patrocinar esse projeto, como é que ela faz? É só entrar em contato com a comissão feminina e a gente marca uma reunião, apresenta o projeto, apresenta os custos, as formas de ajudar e é isso, sentar para conversar, procurar a gente ali no Instagram, a gente é CFA Brasil, ou também podem me procurar, que eu já passo o contato da presidente. Patrocínio é fácil de passar, né? Com certeza. Assim, você falou que as equipes, elas precisam, as equipes em si, mas o meio, né? Ela precisa mudar um pouco o pensamento de aceitar a mulher ali, que é o lugar dela também. E não tem como falar de você e não falar da Ipiranga, né? Ipiranga Racing, que é uma equipe de porte, uma equipe grande na Stock Car. E hoje você olhando, talvez por você, esse meio na Ipiranga precisou ser mudado, mudou? Como é que a Ipiranga hoje vê as mulheres dentro da equipe? Isso com certeza você vai saber falar isso melhor do que ninguém, mas como é que você vê isso dentro de uma equipe que eu acredito que seja uma equipe pioneira nisso também, mas de fato uma equipe de porte muito alto, né? Olha, a Ipiranga, eu brinco que foi um patrocinador que encaixou tanto com o DNA da Amateis, e principalmente para mim. Para mim foi foi um alinhamento de astros esse patrocínio da Ipiranga, porque eu vi uma transformação. A Ipiranga viu na Amateis um ambiente diferenciado, tinha uma engenheira mulher, e eu vi uma transformação dentro da Ipiranga, onde eu vi toda a parte de gestão, principalmente na área de marketing, ser assumida por mulheres poderosíssimas. Desde vice-presidente de marketing, diretora de marketing, era só mulher na gerência, na liderança. E calhou, né? Deu pegar essa época de ouro da Ipiranga, nesse foco. Então, a gente se ajudou muito, né? A gente conseguiu entregar no Ipiranga Racing muito mais que só racing. Eles fecharam uma parceria comigo muito bacana, assim. Eles sempre me apoiaram. A Ipiranga fez questão, quando eu fui selecionada para Singapura, a Ipiranga fez questão de vender essa pauta para Marie Claire, e eu saí Cara, que legal. Uma reportagem de 2 páginas numa Marie Claire, que eu falo que, gente, era a revista que quando eu era criança eu olhava, nossa, olha essas mulheres aqui, essas E graças à Ipiranga, que falou, não, isso é legal, a gente tem que contar essa história. E uma coisa muito genuína, porque não podia aparecer o nome da Ipiranga. Então, não era uma matéria Ipiranga, não podia ser fotografada de Ipiranga. Tanto que foi um fotógrafo lá tirar foto minhas de roupa normal. E eu falei, gente, olha isso, o que é esse apoio, né, feminino? Patrocinaram o Girls Like Racing. Lembra que eu contei que eu fiz a parceria com a comunidade Girls Like Racing? Sim. A gente começou isso em 22, que foi quando voltou de portas abertas da pandemia. E em 23, a Ipiranga foi lá e aportou. Não, a gente vai patrocinar esse projeto para fazer bonito, faz colete, faz boné, faz brinde, contrata fotógrafo. E renovaram, né? A gente já está no 3º ano de Girls Like Racing by Ipiranga. Então, essa parceria, para mim, foi fenomenal. E o olhar delas para enxergar, para ir além, para ver ali, além de performance, além de corrida, ver diversidade, ver inclusão e apoiar. Então, para mim, esse patrocínio da Ipiranga é algo assim que eu defendo com unhas e dentes. É o maior orgulho para mim pertencer, defender a marca, porque eu vejo o quanto eles realmente investem em fazer a diferença. E é importante, é como você falou, né? Você não tem como mudar o mundo sozinho, né? Você precisa Com certeza. De marcas grandes, você precisa do meio estar funcionando, da aceitação das pessoas, né? E ter uma equipe, né, que não só te permite fazer as coisas, mas que te dá também um caminho junto, né? Nossa. Com certeza isso deve ser muito diferente, né, Raquel? Sim. Então, acredito que por isso também esse crescimento tão grande, né, de mulheres hoje dentro do grid, né? Não, eu devo muito a Amateis. Eu acho que tudo que eu consegui fazer, quando eu falei que na pandemia deu aquele estalo de tudo que eu conquistei, foi graças a Amateis. Porque é lá que eu dei aquele step up de virar engenheira do carro, de entrar num cargo de protagonismo máximo, de ter liberdade. Né? O Andrés, ele me deu uma carta branca muito no início. Que legal isso, né? Eu lembro que quando eu entrei, eu já era mãe, né? E eu lembro dele falar pra mim, ele tinha acabado de me contratar. Ele nem sabia ainda o que eu ia entregar. E eu lembro dele falar pra mim, Raquel, você sabe o que você tem que fazer.
você sabe o que você tem que entregar. Se você vai fazer isso aqui, se você vai fazer isso em casa, você vai fazer o seu cronograma. Olha que legal, Confio em você para você ter a flexibilidade de fazer o seu horário, para cumprir com todo... Ele acredita muito nesse equilíbrio de vida, né? Nos 3 pilares, né? O trabalho, a espiritualidade e a família, né? Então, eu achei aquilo tão genial. Eu falei, nossa, que ser E você vindo de uma referência, né? Como o Andrés, né? Exato. Aquilo para mim foi muito inspirador. E eu falei, gente, agora eu tenho a responsabilidade de realmente entregar e fazer essa dinâmica funcionar. E como é que foi essa chegada na Stock Car pela Matheus, assim, e principalmente com o Andrés Matheus? Você é daqui de Petrópolis, né? Sou. Então, pra gente petropolitano, sabe que ele é uma das maiores referências aqui da nossa cidade, né? Como é que foi receber isso? Nossa, pra mim foi incrível também. Quando as pessoas perguntam sobre marcos na minha carreira, eu falo o marco. Um dos marcos certamente foi entrar na Matheus. Porque quando eu comecei numa equipe pequena, era uma equipe que só tinha um carro, depois virou uma equipe de 2 carros, que era do Duda Pamplona. E eu fui muito grata a eles, era uma empresa familiar, era pai, mãe, filho, e poucos mecânicos, era uma equipe super enxuta, mas eles que me deram aquela oportunidade. Eu fiquei lá 10 anos e eu era apaixonada por aquilo, eu defendia aquilo como se fosse meu, me sentia parte da família. Até hoje chamo a mãe dele de minha mãe. O carteiro, você fala, como é que tá a sua mãe? Porque todo mundo realmente achava que eu era da família. E eu só saí de lá porque teve um ano que o patrocinador saiu em dezembro e quebrou a equipe. E aí ele teve que fechar as portas. O Andréas, ele já tinha me abordado, mas o Andréas é muito ético. Então, ele não levou aquilo adiante e eu também não fui atrás. Porque eu tinha aquele amor muito grande pela equipe do Duda e gratidão. Mas eu lembro que quando ele fechou as portas, ele me chamou e ele falou, Raquel, eu vou ligar pro Andrés, porque ele já tinha perguntado de você. Cara, que legal. E eu acho que é um bom encaixe para você. Eu até, no ano que ele fechou, a gente fechou as portas, na verdade não foi nem em dezembro, a gente tentou começar o ano e não conseguimos. Então, os pilotos da equipe, um dos pilotos, os 2 me chamaram, só que um chamou primeiro. Aí eu ainda fiz um ano de freelancer com o Rafael Suzuki, lá na RZ, que era a equipe do Ricardo Zonta. Mas ele falou, eu vou te recomendar para o Andréas. E aí o segredo que ninguém sabe, assim, né? Que foi uma coisa muito bacana. Ele falou, e o Andréas me procurou naquela temporada mesmo, que eu estava fazendo freelancer. Eu falei, olha, eu já estou comprometida com a RZ. Ele, não, mas não tem problema, vamos fazer as entrevistas. E aí eu lembro que eu fiz umas 6 entrevistas. Com ele, com os outros engenheiros, com o engenheiro que eu ia substituir, porque estava saindo um engenheiro muito conceituado, que era o Gabriel, que todo mundo chama de Portuga. Eu falei, nossa, eu vou substituir esse cara, Caraca. olha a responsa. E aí eu lembro que ele falou, não, eu quero te contratar, eu gostei. E eu falei, tá bom, vamos começar ano que vem. Ele, não. Pode ir para a oficina, eu quero que você já vá aprendendo, já vá vendo tudo. Eu falei assim, mas eu estou trabalhando em outra equipe. Ele, não tem problema, eu confio em você. E aí, naquele ano, eu ia para a pista trabalhar em outra equipe, mas eu já frequentava a oficina para entender como que funcionava o sistema da Matheus. É porque eu fazia coisas diferentes. Ele estava ali me treinando para ser engenheira do carro e eu estava como engenheira de dados em outra equipe. E aí foi um ano muito engraçado, né? Porque foi... Óbvio que foi coincidência. Os carros da equipe que eu estava trabalhando começaram a andar bem, mas eu não era engenheira daqueles carros, eu só fazia os dados. Mas aí o pessoal da Matheus, assim, nossa... Já tá dando resultado aqui. Eu assim, nossa, que situação. Mas tá bom, energia, né? Gente, e aí foi muito bacana. Em 2016 eu comecei lá, foi o último ano do patrocínio Red Bull, eu peguei essa transição de Red Bull Racing para Ipiranga Racing. E tinha o Cacá Bueno e o Daniel Serra. E naquele ano, a primeira corrida era sempre uma corrida de convidados, não valia muito ponto. Então, meio que não contava, né? A estreia da temporada mesmo foi no Velopark, na segunda etapa. E naquela etapa, né? Foi a minha primeira etapa. A gente fez a pole, P1 e P2 na quali, e a dobradinha na corrida. A gente terminou em P1 e P2. E o Andrés falou, eu faço questão que você suba no pódio. Para todo mundo que me questionou, ver que eu não tomei a decisão errada. Olha, um cara diferente, Nossa, aquilo para mim, a gente nunca tinha subido no pódio para receber o troféu. Acho que eu estava mais feliz que o piloto. Raquel, com certeza. Foi muito legal, marcou muito, assim. Que legal. Que legal ver você falando do Andréas também, assim, né? Nas vezes que eu tive com ele, sempre
A gente olha pra ele mesmo como se fosse um super-herói, né? Ser um cara diferente, né? Ele é diferenciado. E, cara, vendo você, assim, aqui com tanta estrada na Stock Car hoje, né? Com uma equipe de ponta que é a Ipiranga, com pilotos como César Ramos e o Thiago Camilo, olhando para você também com admiração, né? Essa jornada, assim, de hoje tá dentro de um lugar tão grande como a Stock Car e você ser admirada. Qual é o sentimento que você tem, assim, de verdade, assim, de coração falando? Porque a gente vê hoje tantas mulheres tentando começar, homens também, mas tantas mulheres tentando começar, tantas pessoas com deficiência, tantas pessoas que estão tentando entrar hoje no automobilismo. E você ter essa estrada toda e ser vista como uma referência, qual é o sentimento que você tem, Raquel? Olha, eu tenho... É um mix, assim, de uma honra poder ser uma referência e uma inspiração para outras pessoas e uma gratidão, porque eu falo para as pessoas que são a via de mão dupla. O quão importante é para elas, ele é importante para mim, ele me dá uma sensação de significado, de dar significado para a minha vida, para a minha carreira, senso de propósito. Eu brinco que tiveram vários momentos na minha vida em que eu achava que eu estava entediada e aí virava alguma coisa. Estava começando a me sentir estagnada, aparecia outra categoria para eu trabalhar. Estava começando a ficar entediada, apareceu uma comissão feminina e 50 milhões de projetos para administrar. Então, isso é uma coisa que eu brinco que vai me dando uma sensação de, olha, tem mais. Para onde eu vou agora? Tem mais para onde ir, tem mais para onde ir. E essas portas que abriram com os projetos de diversidade e inclusão é um caminho infinito. Porque a gente está muito no comecinho da estrada, né? A gente está botando os primeiros tijolinhos. Então, eu vejo muito chão pela frente. E isso me dá combustível, né? Porque não é aquela coisa de, tá acabando, o que eu vou fazer agora? Não está acabando, estamos começando. Estamos começando, né? Estamos começando. Falando de Stock Car, a gente não tem como falar sobre essa nova temporada, sobre os carros novos e a dificuldade que tem sido, acho que, para todas as equipes, né? Como é que você está vendo isso sendo uma engenheira à frente de uma equipe grande, com pilotos também que são renomados? Como é que está sendo esse processo que teve de montagem dos carros novos, das corridas começando, de alguns problemas acontecendo, mas também eu acredito que está andando, como você falou, está sempre evoluindo, né? Como está sendo esse processo dessa troca de carros novos e troca também, acho que de estrutura da Stock Car, né? Sim. Olha, está sendo um passo importante. A categoria, ela hoje está num nível que não tem outra categoria que está. Então, é muito bacana ainda estar pertencendo a esse mundo e ver onde a gente alcançou, onde a gente está chegando. Não tenho dúvidas, assim, não tem como negar que o carro novo ele é uma evolução muito grande do carro anterior, mas que a gente já sabia desde o início que os mesmos desafios que a gente teve com o carro antigo, a gente ia ter com o carro novo. Gente, fazer um projeto do zero, fazer funcionar com recursos limitados, né? O pessoal esquece disso. Aqui não é Fórmula 1, gente. Não temos bilhões de euros de orçamento. Então, fazer isso funcionar com o recurso que a gente tem é um desafio muito grande. E eu bato palma para o que a Stock Car já conseguiu entregar. Só que, de fato, ainda tem muita coisinha para ajustar que a gente sabia e cabe a gente ajudar. As coisas vão acontecendo na prática também, né, Raquel? Vão acontecendo na prática. Então, o pessoal tem que entender que é um momento de união e todo mundo contribuir para achar a solução mais rápido e, obviamente, compartilhar, né? A competição não é essa. A competição é carros todos funcionando em igualdade e aí os pilotos acham a diferença na pista. Você acha que hoje no grid da Stock existe um pouco mais de união entre os boxes, entre as equipes? Olha, esse é um assunto... Ele tem muitos aspectos. As equipes, elas têm uma união invisível, uma coisa que o pessoal não vê, mas que eu sei que acontece que a gente vive. Aquilo ali, aquele grid, aquelas equipes ali, todos aqueles boxes, é uma grande família. Todo mundo já trabalhou com todo mundo conhece todo mundo, é todo mundo parente de todo mundo. Então, existe uma ajuda, uma união muito grande entre as equipes. Dificilmente a gente deixa uma equipe na mão. Se você quebrou, não tem uma peça, todo mundo se empresta. Existe uma ajuda ali dentro também. Uma ajuda muito grande, que, óbvio, ninguém fala disso porque... Às vezes até por questões de patrocínio, né? Claro. Como assim você emprestou uma peça para... Mas precisa. O que falta... É aquela união mais na frente da câmera.
né? E a postura e posicionamentos certos em momentos certos. Mas existe, sim, uma ajuda entre as equipes muito grande. É mais legal, positivo, né, do que negativo. Eu acho isso fantástico. Mas falando da Raquel e falando agora dos projetos que você tem, conta um pouco do que vem por aí, o que tem de novo, o que está chegando, o que tem de novidade, o que você está planejando na sua cabeça também, que deve ser uma loucura, né? Olha, quando eu acho que eu vou dar uma respirada, aparecem coisas novas, né? Então, esse ano, uma das grandes novidades foi que eu consegui juntar duas frentes, né? Que era o Imersão Mulheres no Motorsport, que nasceu na Amateis. Esse ano eu consegui juntar forças com a comissão feminina e dar o selo FIA Girls on Track para esse projeto, que é super democrático, porque ele é online, ele é gratuito, ele é para todas as idades. Então, uma menina que nem sabe se vai estudar engenharia já pode ir lá assistir uma aula sobre conteúdo de engenharia e ver se aquilo vai fazer o olho dela brilhar. Então, essa foi uma grande novidade desse ano. Tivemos outra que também me pegou super surpresa, assim, não estava preparada para isso, mas, de novo, estamos aqui para isso. Que foi a gente fez a seletiva de kart e a Bia falou, a gente vai ter um campeonato de esportes. E eu, assim, nunca trabalhei com esportes, né? Queria até, mas ainda não consegui tempo para engajar com isso, porque eu acho muito bacana. A gente até tem um simulador na Amateis, mas a gente está batendo cabeça para fazer ele funcionar. Tá na minha meta desse ano fazer ele funcionar. Então, esse ano a gente vai ter um campeonato FIA Girls on Track de e-racing. A gente tem um da Projetax que é muito bom também, se precisar de ajuda lá. Bom saber. Vai ser minha referência, porque talvez eu tenha que aceitar que aquele da Amateis não vai mais funcionar e adquirir um novo. Mas esse do esportes, eu tô começando a mergulhar nesse mundo e tô vendo tanta possibilidade nele. A gente acabou de abrir inscrição, dia 26 agora, vai até o dia 10 de julho. E eu super preocupada, eu falei, gente, será que vai ter? E tem, gente, já tem 40 inscritas de todas as idades. É uma loucura mesmo. Eu também tô começando eclético. A ver isso. E é aquilo, né? O cara que às vezes nunca teve condição de entrar num carro, ele ali se vê como um piloto, e aí, né? Eu lembro, tem pai das kartistas novinhas de 10, 11 anos. Ai, botei ela pra andar, mas ela tá insegura. Eu falei, gente, vai pela experiência, não tem pressão nenhuma. Sim. Olha que bacana, a licença é gratuita aqui, você já tem o simulador, bota ela pra andar, bota ela pra virar um tempo, bota ela pra participar, bota ela pra conhecer esse mundo. E aí tá sendo bacana ver que o pessoal tá comprando a ideia e realmente a gente com um quórum super eclética. Tem pilotas profissionais que já estão inscritas. Pô, que legal. Tem pilotas de e-racing. A gente tem essa abertura com a América Latina, então tem uma argentina que já se inscreveu também. Nossa, eu tô muito feliz, vai ser uma grande novidade, né? Porque realmente vai ser um campeonatozinho, são 6 corridas, vai ter premiação em dinheiro, então... vai estar sendo muito bacana eu aprender sobre esse novo mundo. E não é só piloto, né? A Alessandra Menini falou, não, você precisar de comissária. Eu comecei como comissária no virtual. Eu falei, sério? Tem comissário virtual? Aí eu falei com os organizadores, né? Porque tem uma comissão nacional de automobilismo virtual, da CBA. E aí ele falou, olha, a gente precisa usar os comissários da FIA, mas bota ela para dentro, a gente coloca ela para ajudar e acompanhar. Então, além das pilotos, ainda tem todo um mundo em volta do e-racing que a gente vai conseguir ativar. Novo também, um mundo novo. Então, tá sendo bem bacana. E outra grande novidade, que vai ser uma experiência também muito grande para mim, de volta às minhas raízes off-road, primeira vez com uma equipe feminina no Rally dos Sertões. Eu vi isso, eu fiquei muito feliz. E o pessoal não sabe o trabalho que dá isso, porque não é só o dinheiro, você precisa achar. Você precisa achar piloto, a navegadora. A gente teve 1 ano de experiência lá na Meet Cup e só a gente sabe o que a gente sofreu. A primeira etapa que eu fiz da Meet Cup, eu fiz junto com... tinha a Patrícia e tinha uma outra menina também do Gilson. Acho que era a Gabriele, que acho que era engenheira. Sim. E a piloto também. E a piloto, mas provavelmente o navegador era um homem. Acho Sim. que o Fábio fez várias etapas e pouquíssimas etapas a gente achou uma mulher navegadora para integrar o time. Mas nos Sertões a gente falou, não, gente, tem que ser uma equipe feminina. Aí a gente chamou a mecânica, a gente conseguiu uma engenheira que já estava estagiando na R Mateis, que é a equipe que vai fazer que vai administrar... Foi uma equipe de ponta também, Uma equipe de ponta, com muita história, não só nos Sertões, mas no Rally. Sim, totalmente.
já foram campeões diversas vezes em várias categorias, em vários ralis, então eu estou muito segura de que vai ser um sucesso. E aí o desafio, né? Achar a mulher que tinha o carro, que estava preparada, que quisesse correr. E isso é que dá o prazer de ver o quanto os projetos já ganharam tração. Porque o olhinho brilha. A nossa pilota, Raquel Stein, ela já estava toda pronta para correr na equipe dela. Aí ela falou, não, mas eu vou correr. Cara, que eu legal. vou correr no Girls on Track. Aí a gente é a visão de propósito também. É a visão né? de propósito. Eles falaram, tudo bem, a gente vai fazer uma parceria. Vai ficar ali um do lado do outro, a MSL, a Mateis, e vamos dar as mãos e vender esse propósito. Cara, que legal. Eu queria te propor uma coisa agora, que você olhasse para essa câmera aqui, você imaginasse uma menina de 16 anos, de 15 anos, que está começando agora, que está pensando em entrar no automobilismo, e ela olha para você como uma referência, assim, o que você falaria para ela, assim? Olha, para qualquer mulher que quiser trabalhar com automobilismo ou com o que você quiser, o meu conselho é, se é isso que você quer, se você tem certeza, corre atrás. Corre atrás porque nada é impossível. Não é fácil, mas é possível, e o que eu posso dizer de coração, que é o que eu falo para todo mundo, minhas portas estão abertas e tudo que eu puder fazer para ajudar, contem comigo. Cara, que legal. Raquel, eu não sei nem descrever o prazer que é ter você aqui. Eu já tinha te chamado várias vezes e você fala assim para mim, tô numa loucura. Sim, de conversado, né? E assim, cara, é um prazer ter você aqui. O Projecast surgiu de um sonho meu e eu sempre falo, né? Eu gosto de contar as histórias que as pessoas ainda não sabem, né? Que as pessoas ainda não contaram, ou que não contaram da maneira que eu gostaria de ouvir, sabe? Então, assim, ter você aqui falando de tudo isso, mostrando o quanto você realmente é uma pessoa diferente, é uma pessoa que é uma referência, é uma pessoa que as pessoas se inspiram, né? E eu me inspiro em você também. Então, assim, mais uma vez, você foi uma das primeiras pessoas que abriu as portas para mim dentro do automobilismo. O automobilismo, como mudou a sua vida, mudou a minha também. Então, assim, ver você aqui comigo, conversando e mostrando um pouco da sua história é de um prazer, assim, absurdo. Então, quero te agradecer imensamente. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer aí. Eu queria deixar as suas considerações finais. O prazer foi todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. Eu também admiro tudo que vocês estão construindo na Projetax, sou muito fã, sempre falo para todo mundo, gente, olha que projeto incrível. E para mim está sendo muito gratificante esbarrar com vocês na pista e ver vocês ali conquistando e defendendo um propósito que eu acho super importante. Então, contem sempre comigo. Todo mundo que me pergunta, que me pede referência, eu falo, pode ir, vai, confia, são maravilhosos. Contem comigo sempre também. Muito obrigado. Então, gente, é isso. Estamos chegando ao fim de mais um Projecast com essa aula de motivação, eu não sei nem como descrever, gente. Foi maravilhoso. Eu agradeço demais a Raquel, agradeço demais a Mateis também, a Ipiranga por ter liberado essa mulher incrível. E, gente, muito obrigado. É isso. Se você curtiu aí, se inscreve no canal, se inscreve também... curte, faz tudo aí, compartilha esse vídeo, porque com certeza vai ser uma aula, vai ser importante para várias mulheres também que estão querendo uma referência, que estão querendo uma dose de motivação. Se você não se motivar com essa pessoa que é a Raquel falando aqui, eu não sei mais o que vai te motivar. Então, muito obrigado, gente. É isso, tamo junto. Mais um Projecast finalizado. E é isso, um abraço.